Fala, meu querido trader. Hoje eu quero bater um papo com você sobre procrastinação, um dos maiores inimigos de um trader. Acaba atrapalhando o trader no mercado, né? Na profissão trader, mas também acaba atrapalhando na vida. E aí a gente sabe que o que acontece no mercado é reflexo do que acontece fora. Então a coisa está totalmente ligada à outra. A procrastinação eu vejo que tem sido um dos maiores ladrões de sonhos. Tem muitos traders com muito potencial, tem muita gente com muito potencial para fazer a coisa dar certo no mercado, mas não está conseguindo fazer com que isso aconteça por conta da procrastinação. Então é meio que um ladrão, né? É um ladrão de sonhos, é um assaltante. Só que uma parte engraçada, mas ao mesmo tempo triste, é que é um assaltante que muitas vezes é você mesmo que deixa entrar. Já imaginou alguém querendo assaltar sua casa, roubar sua casa, e você mesmo identifica aquilo e você fala, não, pode entrar, você abre a porta para que isso aconteça? Basicamente é o que tem acontecido em relação à procrastinação. Vamos dar um significado, né? Porque eu quero dizer quando a gente está falando de procrastinação, só para a gente entrar aqui na mesma atmosfera que a gente vai falar do nosso papo aqui, que a gente vai falar nesse vídeo, certo? Basicamente, você procrastina quando você substitui um trabalho que gera resultado, tá? Algo que você deve fazer, que vai gerar resultado, tem algum motivo ali para você estar fazendo, e você substitui isso por uma recompensa temporária, que acaba te trazendo um certo alívio, né? Ou seja, a procrastinação, no final das contas, é quase que uma forma de evitar o desconforto. Se você já assistiu aulas minhas, se você já assistiu vídeos aqui, você sabe que eu tenho uma teoria de que todo trader ele precisa buscar o desconforto. Quem me acompanha lá nos stories já deve ter visto eu postar, busque o desconforto, né? Quando eu estou na academia, ou quando eu estou no jiu-jitsu, ou enfim, qualquer tipo de atividade que dê trabalho de fazer, né? Que exige a dedicação, eu coloco lá, busque o desconforto. Quem me acompanha há mais tempo já sabe a minha linha sobre isso. Por quê? Porque desconforto, quanto mais você evita, melhor você fica em evitar. Ao mesmo tempo que quanto mais você vence os desconfortos, você fica melhor em vencer. Como qualquer outra coisa na vida. Você fica bom naquilo que você pratica. E a pergunta é, o que você anda praticando? Não é à toa que o desconforto que te bate quando você está ali na frente do gráfico, muitas vezes faz algumas operações, quer fazer mais operações, mesmo sabendo que vai sair do gerenciamento, esse desconforto que vem não é à toa que você não consegue muitas vezes vencê-lo. Que você continua querendo fazer operações, ou pior, não só querendo, você continua fazendo as operações. E aí, saindo do seu gerenciamento, saindo do seu plano. Então, essa atitude, esse tipo de atitude na frente do gráfico, quando você não consegue muitas vezes seguir suas regras, né, cumprir coisas que muitas vezes você mesmo prometeu, vem muitas vezes, na maioria das vezes, também de uma atitude que você já está tendo fora em relação a essa procrastinação. A procrastinação ficou tão forte em você que está te atrapalhando estudar, que está te atrapalhando definir um plano, definir realmente um objetivo do que você quer como trader. Então, meio que vai atrapalhando todas as áreas da sua vida. Tem uma grande diferença em relação aos procrastinadores, que eu quero saber qual é o seu caso. Tem a galera do nem começa, então sabe que tem que começar o livro, mas não começa. Sabe que tem que estudar um pouquinho mais, mas não começa. Sabe que tem que investir em conhecimento, mas não começa. Sabe que tem que se organizar melhor, organizar muitas vezes o ambiente de operações, ou enfim, qualquer outra coisa que vai fazer, mas não começa. E tem a galera do não termina. Tem as pessoas que começam e tem as pessoas que não terminam, né? Tem a que não começa, nem começa, e tem a que começa e não termina. Coloca aí nos comentários qual é o seu caso, mas o que você precisa entender? Existe uma coisa chamada procrastinação ativa, tá? O que é a procrastinação ativa? Sabe quando você, por exemplo, tem que estudar, mas aí você, na hora de estudar, você inventa de ir lavar prato, de lavar seu carro, de lavar uma moto, de organizar a casa? Essa é a procrastinação ativa, porque você começa a fugir de coisas, como a gente começou falando, de trabalhos que vão te gerar resultados e coloca qualquer outra tarefa para parecer que você está fazendo. Isso aqui, essa talvez seja o pior tipo de procrastinação, porque você mascara o real problema. E você começa a ir deitar todos os dias com aquela sensação, eu quero saber se isso acontece com você, com aquela sensação de que você fez muito, de que você passou o dia produzindo, e a sensação é que você não fez nada. Você está cansado, você está exausto, mas a sensação é que você não fez nada. Então você tem que entender já daí, nossa, será que eu estou cometendo esse erro da procrastinação ativa? Será que eu estou colocando outras coisas para mascarar o real motivo? Temos também, não podemos não lembrar e não falar
sobre a questão, por exemplo, da depressão e a questão do TDAH, tá? São questões sérias, questões emocionais sérias, questões ali de saúde mesmo. A minha única sugestão para você, e aí eu quero deixar claro que todo esse papo que a gente está batendo aqui são pessoas psicologicamente saudáveis. Não é a mesma situação, não resolve da mesma forma se a pessoa tem TDAH, se a pessoa tem depressão, se ela está num quadro depressivo, tá? Então, nesse caso, você tem que buscar ajuda médica. Não se acanhe em buscar ajuda médica. Se você sente o seu comportamento mudando, se você sente, né, os sintomas ali de um certo TDAH ou de um certo quadro depressivo, busque ajuda, busque um psicólogo, busque um psiquiatra, busque ajuda, converse com alguém, mas não passe por isso sozinho, tá? Você pode estar rolando diversos problemas, né? Inclusive neuroquímicos também. Então você precisa muitas vezes tomar um medicamento. Não tem por que ter preconceito com medicamento, tá? Então, tudo que a gente for falando aqui, tudo que eu já estou falando e tudo que eu vou continuar conversando aqui com você é visando que você está numa situação mais comportamental mesmo, não é questão de saúde, tá? Porque a gente tem que levar em conta o TDAH. A única questão minha sobre TDAH, outro dia eu até conversei com a galera lá nos stories do Instagram sobre isso, você precisa de um laudo. Anda tendo meio uma modinha, todo mundo tem TDAH, você tem um laudo? Não, então não, pô. Busque o laudo. Cuidado para você não estar mascarando. Será realmente que você tem TDAH? Se você tem, ok, buscar ajuda médica. Não tenha medo de buscar. Você precisa agir e buscar ajuda profissional, certo? Não se acanhe, busque ajuda profissional para resolver essas questões. Mas, cuidado para você não estar se autodiagnosticando, sendo que você não tem, sendo que são outras coisas onde você tem muito mais controle. Então, cuidado com essa modinha. Todo mundo agora tem TDAH e ninguém tem laudo. Você é diagnosticado? Não. Então, não. Vamos partir do pressuposto que não. Você buscou ter esse diagnóstico que você não teve? Então, não. Cuidado para não estar dando outros nomes, né, para as coisas que realmente são. Combinado? Bora lá. Primeira dica que eu quero te dar para você curar sua procrastinação, levando em conta que você não está dentro disso que a gente acabou de falar, você está aí na questão mais comportamental mesmo da coisa, faltando algumas decisões. Você precisa entender, você precisa saber onde a procrastinação nasce em você. Porque a procrastinação, ela nasce de diversas situações, de diferentes tipos de pessoas. Muitas vezes a pessoa ela procrastina demais porque ela é tímida. Em outras situações a pessoa procrastina demais porque ela tem a questão do perfeccionismo, que aí geralmente ela é da turminha do que nem começa, né? Ela prefere não começar do que sentir que ela pode falhar. Quantas pessoas não estão apaixonadas pelo mercado, querem ser traders e não tomam uma atitude de fato para se tornar um trader profissional, justamente pelo medo. Então ela se sente muito mais segura em ficar flertando com a possibilidade dela conseguir ser um trader profissional, do que de fato ela falar, não, beleza, eu vou investir aqui em conhecimento, eu vou estudar, eu vou ler tal livro, eu vou tomar tal atitude, eu vou organizar um plano de trading, e depois ela dá de cara de, será que eu não consigo? É a questão do perfeccionismo. Então não tenha medo de falhar. Você não precisa e não pode ter medo de dar errado. Você não pode ter medo de dar errado. Você tem que agir. As coisas elas vão se ajeitando no meio do caminho. Muitas vezes essa busca que a gente tem por ter respostas prontas para tudo, para ter aquela visão de como as coisas vão acabar, só atrapalha. Muitas vezes a gente tem que realmente tomar algumas atitudes, confiar em Deus. Eu, pelo menos, confio muito em Deus, né? E com vida espiritual, você vai tendo fé. Você vai fazendo a coisa acontecer. Não fique se escondendo atrás de um perfeccionismo, não fique se escondendo atrás de medo do que os outros vão pensar. Desligue essa chavezinha da opinião dos outros, porque senão isso te trava. Isso vai fazer com que você não estude o suficiente, isso vai fazer com que você nem comece as coisas que você muitas vezes sabe que tem que começar. Risco que você sabe que você tem que tomar. Muitas vezes a sensação de, eu não posso dever, eu não posso criar essa conta, eu não posso ter essa parcela, tá te travando. Você tem que entender a diferença, por exemplo, entre custo e despesa. Despesa é aquilo que você coloca dinheiro, muitas vezes você está colocando dinheiro em algo que não vai voltar para você. Custo é algo que você coloca o dinheiro e o investimento volta. Isso é basicamente conhecimento, né? O conhecimento acaba sendo um custo, você sempre investe. Cada livro que eu comprei, tem mais aqui, cada livro que eu comprei me retornou mais grana. De 2018 para cá, minha vida mudou completamente. Eu vivo coisas dentro do que eu queria, dentro da simplicidade que eu gosto, eu vivo coisas que eu não imaginei viver com a idade que eu tenho. Coisas bobas muitas vezes para alguns, mas de onde eu vim, da família que eu venho de uma família extremamente simples. Minha mãe passou fome, meu pai passou fome, minha mãe passou mais, né? Meu pai passou em determinada fase da vida. Nem eu, nem meu irmão passamos fome, mas a gente teve uma infância extremamente restrita.
Então, poder morar no apartamento que eu moro, poder, inclusive, em breve eu vou me mudar de apartamento novamente, vou para um apartamento ainda melhor, e a gente vai melhorando aos poucos, mas sem se esconder atrás desse perfeccionismo. Será que você não está deixando de viver coisas maravilhosas, coisas abençoadas, simplesmente porque você não está arriscando, simplesmente porque você não está confiando, por essa chavezinha que está ligada aqui de opinião dos outros? Então, eu quero que você comece a identificar de onde vem sua procrastinação. E para isso, você pode, inclusive, fazer como se fosse realmente um alarme ou como se fosse um diário. Sempre que você tiver que fazer alguma coisa e você não faz ou não termina, registra. Sempre que você identificar, registra. Eu gosto, particularmente, da ideia da gente sempre estar com um caderninho. Eu sempre tenho um caderninho aqui comigo. Sempre. Caneta, tá sempre tudo aqui perto. Eu gosto disso. Você pode anotar no seu celular, mas identificou que você está procrastinando, entenda por que você está procrastinando. Entenda. Fala, nossa, aqui é perfeccionismo. Aqui é com medo do que fulano vai pensar. Aqui é medo do que minha esposa vai falar. Aqui é medo do que minha mãe, do meu esposo, da minha namorada, do meu namorado. Mas vai identificando, comece a entender onde a sua procrastinação nasce. Fica muito mais fácil de você resolver isso. Tá? Segunda coisa, comece a construir micro hábitos. Não queira abraçar o mundo de uma vez. Grandes resultados vêm de pequenos compromissos diários. Grandes resultados vêm de pequenos compromissos diários. Você não precisa, não, então beleza, eu estou ouvindo aqui a Carol e eu vou começar a estudar muito, eu vou estudar 1 hora por dia. Não precisa. Começa com 15 minutinhos. Nossa, verdade, Carol tá falando, eu acho que eu poderia estar lendo um pouco mais. Eu vou ler 3 livros esse mês. Não precisa. Olha que notícia boa, não precisa. Você precisa, talvez, começar a ler 10 minutinhos todo dia. 3 páginas todo dia. Ou 3 páginas 4 vezes na semana. Tenha micro hábitos. Você quer começar a treinar? Não precisa ir para academia todo dia. Não, então agora eu vou começar a treinar de segunda a sábado e fazer uma caminhada no domingo. Não precisa. Não precisa. Começa a fazer uma atividade física 3 a 4 vezes na semana, 3 vezes na semana. Comece a colocar coisas que fiquem fácil para você e depois você vai ampliando. A procrastinação vem muito de já querer abraçar o mundo também. Você não precisa abraçar o mundo de uma vez. Você vai de pouquinho em pouquinho. Você pode colocar, putz, quero ser um trader aqui mais disciplinado, eu quero ser, inclusive, o treinamento trader mais disciplinado está com vagas abertas, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo. Se você clicou no link e não abriu a página porque as vagas já se encerraram, aproveita porque está com valor promocional. É um treinamento focado em disciplina para traders em comportamento. Para quem é o TMD? Para quem já opera, mas que por falta de controle emocional e disciplina, por falta de organização, de confiança, não consegue ter resultados, independentemente do mercado. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Com valor promocional, aproveita que as vagas ficam abertas por pouquíssimo tempo. Então, se você quer ser um trader mais disciplinado, quer ser um trader mais organizado, você está com dificuldade, começa a colocar que 10 minutos antes de operar, você vai revisar o mercado, você vai olhar como o mercado está, você vai fazer pequenos testes, usar um pouquinho o simulador, usar um pouquinho a conta demo. E assim você vai quebrando em micro atitudes. Depois você vai ampliando. Isso vai te criar um senso de compromisso diário. Tá? Terceira coisa, transforme metas grandes em tarefas simples. Quebre as tarefas. Muitas vezes o teu objetivo está te fazendo procrastinar, porque você colocou o seguinte objetivo: eu quero fazer R$1.000 por dia com o mercado. É óbvio que toda manhã que você parar para pensar, fala, nossa, meu objetivo é fazer R$1.000 por dia. Ou meu objetivo é fazer R$5.000 por dia. Fica tão distante que muitas vezes vai te desanimar. Se você tomar um dia de stop, então ferrou. Porque vai te desanimar. A sensação, o stop muitas vezes traz essa sensação, né? Não é nem o problema com o stop, é você se distanciando do seu sonho. É essa a leitura que muitos traders fazem. Então, transforme essas metas grandes em tarefas menores, em tarefas mais simples. Você quer ser um trader consistente? Troque por eu vou fazer X e Y todo dia. Eu vou começar a treinar. Eu vou começar a acordar num horário mais específico. Eu vou começar a fazer uma lista de tarefas. Eu quero ser uma pessoa mais organizada. Como? Tenha metas mais mensuráveis. Tenha metas que você realmente consegue medir. Tenha metas que você consiga medir. Querer ser um trader profissional não é uma meta. Se você falar, eu vou operar com tal meta financeira de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, estudando dessa forma, estudando 2 vezes na semana, isso é uma meta. Ah, eu quero fazer R$1.000 por dia. Não é uma meta.
É tudo que você vai fazer para chegar naqueles R$ 1.000 por dia, que é uma meta, entende? Então eu vou fazer sempre dessa forma, eu vou operar nesse horário, respeitando esses critérios, usando essa técnica, nesse mercado, apenas nesse ativo. Isso é uma meta, metas mensuráveis. Quebre, transforma essas metas grandes em tarefas muito mais simples. E, por último, você precisa aprender a recompensar o seu progresso. É um dos erros que eu vejo os traders cometendo muito, e isso é meio triste, porque acaba te desanimando. Você precisa aprender a descansar também. Quando eu falo de rotina, eu não estou falando para você ligar como um robô. Não é necessário. Não ligue como um robô. Mas aprenda a descansar. Você estudou bem a semana inteira, você fez o que era para fazer a semana inteira. Final de semana, vai para algum lugar com seus amigos, saia com sua família, dê atenção à sua esposa, dê atenção ao seu esposo. Tudo isso te melhora como pessoa. E se te melhora como pessoa, consequentemente te melhora como trader, te traz mais paz. Sua motivação renova, seu entusiasmo, sua felicidade, sua tranquilidade, sua paz vai sendo renovada. Então se permita assistir um filme. Cuidado para que a vontade de vencer não te faça esquecer de viver. Faz parte do processo esse descanso. É óbvio que você não pode estar trocando tempo demais, né? E levando o trading de qualquer jeito, achando que a coisa vai acontecer sozinha, só dependendo da sorte. Não vai. Mas você precisa descansar, você precisa se presentear, você precisa se parabenizar. Ter esses momentos também de um pouco mais de tranquilidade. Então, faz uma rotina, desenha uma rotina que fique tranquila também e que vai trazendo esse equilíbrio, tá? Mas você precisa recompensar o seu progresso. Putz, bati a meta toda semana, fui bem a semana inteira, fiz o que era para fazer a semana inteira, ou nem bateu meta, né? Mas fez o que era para fazer, se recompense. Faz alguma coisa que você goste, não precisa ser nada em relação a luxo, não, mas algo que significa para você, tá bom? Então, lembrando novamente, as vagas para o treinamento Trader Mais Disciplinado estão abertas, o link está aqui na descrição desse vídeo, tá por um valor promocional de R$ 247, tá por apenas R$ 170 ou R$ 16 por mês. Você pode pagar no cartão, no Pix, no boleto, fique à vontade aí, clica no link, veja todas as informações e vem para o time TMD. Aproveita que as vagas ficam abertas por pouco tempo, tá bom? Se esse vídeo foi útil para você, deixa o like aí, coloca nos comentários o que você achou, se te ajudou, se você é também um procrastinador, tá? E vai no link da descrição para fazer parte do time TMD do treinamento Trader Mais Disciplinado. Abraço, até o próximo vídeo.